Olá, sejam bem-vindos, professores, a mais um módulo do nosso curso aí promovido pela IDA Metaverse, o nosso curso de Metaverso e Educação. Nós estamos chegando na reta final da nossa trilha de aprendizagem e hoje nós vamos falar, né, de algo que é muito importante, principalmente, né, para quem é docente, porque é um módulo específico da aplicabilidade do metaverso na educação, né, no processo de aprendizagem. Então, para dar continuidade, nós vamos aí, né, hoje trabalhar em conjunto, vamos estar eu, a Flávia e o João. Então, sejam todos bem-vindos. O Rô já está por aqui, então já vamos dar início. Boa noite, isso mesmo, estamos... Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar desse recurso pedagógico tão importante e relevante, que a gente vem explorando há alguns dias, alguns encontros, né? E esse módulo especificamente tem essa temática que eu acho que é o auge, assim, de tudo que a gente já vem conversando. E para iniciar, eu queria falar um pouco, né, sobre um geralzão, sobre o que seria o metaverso nessa área da educação. Então, a gente já viu um pouco, né, sobre quais são as tecnologias que compõem o metaverso, como que a gente planeja um ambiente imersivo, interativo, quais são as empresas, né, algumas empresas que utilizam, mas por que a gente pode utilizar essas tecnologias dentro da área da educação? E aí a gente tem que pensar em alguns pontos específicos. O primeiro deles é a questão do senso de presencialidade e imersão. Nós sabemos que, cientificamente falando, nós seres humanos, nós aprendemos, nosso aprendizado é baseado em experiências. Então, coisas que levam a um recrutamento neuronal dentro do meu encéfalo vão fazer com que eu aprenda ou que eu vivencie uma experiência e, consequentemente, que aquilo internalize dentro de mim e aquilo ali vai passar a ser um aprendizado. Por exemplo, quando a gente era criança, a gente aprendeu que se eu juntar C com A, eu vou ter a sílaba K. Ou S com A, né? S entre vogais, vai ter ali o som de Z. Então, são coisas que a gente aprende, decora, mas que passam a fazer um sentido quando eu trago um sentimento de presencialidade. Como assim? Eu estou falando da língua portuguesa e eu estou falando desse sentimento de presencialidade. O presenciar é diferente de estar presente. Presenciar é quando eu começo a utilizar esse recurso e eu vou replicando, e por repetição e por interação, eu acabo aprendendo um pouco mais e aprendendo cada dia mais. Então, na educação, né, no contexto educativo, no momento que eu estou passando o conhecimento à frente, não seria diferente. Então, no momento que a gente consegue chamar a atenção de alunos, de pessoas, chamar a atenção de pessoas e fazer com que elas se sintam pertencentes e presentes naquele momento, seja fazendo relações com coisas que já aconteceram na vida delas, dando exemplos que vão fazer com que elas lembrem de experiências que elas já passaram, ou fazendo relações com pessoas que elas conhecem, pessoas da mídia ou pessoas da própria família, isso tudo vai fazer com que, além de você ganhar a atenção desse público, dessa plateia, você vai passar a entender melhor aquele assunto. Então, quem nunca estava estudando, sei lá, vamos supor uma doença grave, né, uma tuberculose. Eu estava estudando sobre tuberculose, isso aconteceu comigo recentemente. Estava estudando sobre tuberculose, e aí eu lembrei de um caso de um familiar, uma pessoa que conhece a minha família. E aí, os professores falando, né, a tuberculose é um quadro assim assado, tem uma tosse seca, arrastada, depois cronifica. E aí você vai lembrando daquela pessoa que você conhece. Ela realmente apresentava aqueles sintomas. E é o tipo de coisa que, por eu já ter experienciado na minha vivência, eu vou associar com mais facilidade, porque eu já tenho um exemplo para associar. Eu já vivi aquilo uma vez na minha vida. E, mais uma vez, na educação acadêmica, científica, não é diferente. Se eu estou diante de um contexto laboratorial, se eu estou desenvolvendo uma vacina e na minha rotina clínica eu trabalho com antígenos X, Y e Z. Eu sei que o X faz isso, o Y faz aquilo e o Z faz aquilo. Só que eu sei baseado nos artigos que eu li, no que os professores disseram. Quando eu começo a utilizar isso no meu dia a dia, eu começo a ver a função de cada antígeno, cada anticorpo, dentro ali do meu experimento, aquilo passa, o fato de eu estar presente dentro daquela rotina,
de eu estar interagindo com aquilo todos os dias, passa a meio que entrar no meu DNA, por assim dizer. É algo que eu já faço com tanta frequência, já repeti tantas vezes, já expliquei o meu trabalho para várias pessoas, vários colegas, que aquilo passa a integrar a minha personalidade mesmo. Então, o aprendizado é exatamente assim. Eu preciso me sentir motivado e presente para que eu aprenda. E a realidade virtual, o metaverso, a realidade aumentada, essas tecnologias, na educação, elas vão exatamente funcionar como esse recurso pedagógico. É uma forma que eu utilizo para melhorar e potencializar o meu aprendizado. E outro ponto que a gente deve chamar a atenção é a interação. Porque nós estamos, né, querendo ou não, a gente está querendo desmistificar isso, mas não dá para a gente negar que hoje a gente tem uma forma de aprendizado que ela é pouco interativa, né? Ela é muito mais passiva. Então, quando a gente propõe métodos interativos, até os alunos, eles se chocam um pouco às vezes, não gostam, porque às vezes acham que é mais trabalhoso, mas pode ter certeza que o fato deles interagirem na aula, seja fazendo perguntas ou tendo que estudar previamente para responder um questionário, um Kahoot, isso faz com que o aprendizado seja favorecido. O fato da gente trazer ambientes virtuais colaborativos, onde eu posso construir um pouco da experiência, a Lana pode construir mais um pouco, Rosane pode construir mais um pouco, Flávia pode construir mais um pouco, e juntos a gente vai discutir, propor outras formas, ou dar nossas opiniões a respeito de algo que foi construído, isso faz com que a gente aprenda. Eu, por exemplo, João Paulo, eu tenho uma facilidade muito grande de aprender quando eu tenho uma outra pessoa me ensinando. Então, para mim, o melhor método é uma videoaula, uma coisa que é eu e o professor. Eu tenho uma facilidade muito grande de aprender assim. Já se eu estou numa sala de aula com diversas pessoas, com um grupo muito grande, eu já tenho uma dificuldade maior. Então, cada um tem a sua forma de aprender, né? O método de aprendizado, ele não é igual para todo mundo. Então, a Rosane acabou de dizer que ela é visual. Então, eu olho a imagem, eu também tenho um pouco dessa memória, assim, eu olho uma imagem, eu sei que está naquela página do livro, a resposta da pergunta está embaixo da imagem, mas eu não lembro o conteúdo, mas eu sei onde está. Então, a gente tem formas de memórias diferentes, obviamente, e recrutamento de memória diferente. Então, cada um vai ter ali a sua facilidade melhor para aprender um certo assunto. Então, isso faz com que a gente, utilizando desses tipos de mecanismo, a gente favoreça o aprendizado, né? E esse sentimento de pertencimento e interação, que eu já falei aqui algumas vezes, é exatamente o que vai trazer esse diferencial no aprendizado utilizando essas tecnologias. Porque eu vou colocar o sujeito dentro daquele assunto onde ele está estudando. Então, se eu estou estudando uma valvulopatia, eu vou colocar o meu aluno dentro de um ambiente onde ele pode ver o coração por dentro, onde existem vários corações, eu vou ter um coração normal, um coração aumentado, e ele vai conseguir comparar, ele vai conseguir pegar, ele vai conseguir auscultar, e assim ele vai aprender, porque ele vai lembrar que quando ele entrou na sala de corações com, sei lá, corações crescidos, ele viu que todos os corações tinham uma certa característica de uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, um exemplo. E aí ele vai lembrar, bom, a maioria dos corações crescidos, gente, isso é só um exemplo, tá? Hipotético. Tem o ventrículo esquerdo aumentado. Então, por repetição e por interação, pertencimento, a gente acaba absorvendo muito mais os conteúdos. Pode passar. E aí, existem práticas que a gente pode lançar mão que vão favorecer esse tipo de aprendizado, né? E essas práticas pedagógicas dentro da educação, eu cito aqui algumas, eu li eu até esqueci de colocar a referência, mas depois eu posso passar. Eu li ontem, quando eu estava montando esses slides, uma meta-análise, um estudo brasileiro, onde ele estava fazendo como se fosse, não sei se era uma meta-análise, agora eu estou na dúvida, era uma revisão sistemática. É uma revisão sistemática, onde ele estava trazendo diversos artigos brasileiros que utilizaram tipos de práticas pedagógicas imersivas em sala de aula, para ver quais eram as mais eficientes e quais estavam mais presentes. E a que estava mais presente, dentro do contexto de metaverso, realidade virtual, era a questão da gamificação. Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, mas eu vou só dar uma adiantada, rapidamente, para também não tomar muito tempo. Quando a gente gamifica, ou seja, quando eu tenho um método de recompensa, quando eu trago pontuação, interação, trabalho em equipe, as coisas acabam fluindo melhor. Por quê? A gente tem personalidades diferentes. Então, tem pessoas que são mais competitivas, tem pessoas que são mais assertivas e tem pessoas que são mais inibidas. Mas,
quando a gente coloca um perfil de cada pessoa dentro de um grupo, eles vão tentar ali, de cada um da sua maneira, contribuir para que o grupo, né, mais uma vez trabalhando em grupo, para que o grupo obtenha um resultado melhor. Então, consequentemente, a gente trazer métodos de jogos para dentro de sala de aula, isso contribui para o aprendizado. Porque o meu colega me disse que o macrófago faz isso, e o meu outro amigo disse que o leucócito faz aquilo. Eu não lembro o que o professor disse, mas o que o meu amigo disse, eu vou lembrar, porque eu estava ali sob um momento de pressão, sob um momento de angústia, ou eu queria acertar. Então, a gente acaba fazendo relações nesses momentos. E isso contribui para o aprendizado. Essa é só uma das práticas. A outra prática pedagógica que é bem utilizada quando a gente utiliza esse tipo de recurso, são os projetos comunitários. Como eu já falei, trabalhar em equipe, cada um faz uma parte, explica para o outro, e assim a gente vai aprendendo. A experimentação, que dentro do contexto de metaverso é um exemplo muito rico, porque a gente sabe que recursos físicos, eles são finitos. Então, se eu preciso fazer uma determinada experiência e eu não tenho todos os meus recursos ali, eu não vou fazer. Ou eu posso fazer, mas pode faltar para o meu colega. No momento que eu tenho um ambiente virtual, onde eu posso realizar o mesmo experimento milhões de vezes, sem que haja uma escassez de recursos, sem que haja uma escassez de tempo, eu posso fazer no conforto da minha casa, eu posso fazer na faculdade, os meus amigos podem fazer ao mesmo tempo, cada um na sua casa, então não existe um recurso limitado, eu consigo treinar muito mais vezes e, consequentemente, eu vou estar apto com uma qualidade maior do que caso eu tivesse que ter toda uma infraestrutura para treinar aquela habilidade, por exemplo. E a interdisciplinaridade nem se fala, porque como a gente está falando de tecnologia, eu posso unir vários mundos. Eu posso estudar fisiologia ao mesmo tempo que eu estou estudando farmacologia. Eu posso estudar anatomia no mesmo tempo que eu estou estudando histologia. E por aí vai. Eu consigo agregar diversos conhecimentos. Posso estudar cinesiologia ao mesmo tempo que eu estou estudando macroscopia. Então, assim, a gente consegue agregar os conhecimentos de uma forma mais fácil e, consequentemente, produzir um maior resultado no aprendizado. Agora, vale salientar aqui, quem assistiu o curso sabe, vale a pena eu simplesmente jogar uma ideia dentro de um projeto e dizer assim, eu preciso disso, eu preciso de uma sala que vai ter uma maca e um paciente fictício para o meu aluno atender. Isso vai dar certo? Não. A gente precisa de um planejamento, principalmente quando eu estou falando de interdisciplinaridade. Né? Se eu quero abordar dois conteúdos de duas disciplinas diferentes, a gente precisa fazer esse planejamento para que o aluno atinja os objetivos pedagógicos daquela minha experiência. Né? Então, isso precisa ser muito bem definido. Então, assim como quando a gente vai planejar uma aula, eu tenho os objetivos de aprendizagem ali. No momento que eu estou criando uma experiência imersiva, eu preciso dos objetivos de aprendizagem, da mesma forma. Agora, se antes a gente fazia um plano de aula, né, agora a gente vai fazer um plano de experiência, né? Um projeto pedagógico para cada experiência, onde eu vou abordar conteúdos diferentes e eu também vou fazer abordagens de conhecimentos e habilidades diferentes. Pode passar, Flávio. Deixa eu ver aqui a hora. Não, acho que eu vou passar rapidamente sobre alguns exemplos de educação, que a gente pode utilizar, de aplicações, porque eu quero fazer uma reflexão aqui no final da minha fala que eu acho que é bem importante. Então, existem diversos recursos, diversos aplicativos dentro da Apple Store, da Play Store, que a gente pode baixar, que vão contribuir para a educação. Então, foi até Flávia que me ajudou aqui nessa parte, ela trouxe diversos exemplos na área da educação, diversos aplicativos, então eu vou só citar mesmo. Então, a gente tem aqui o Human Anatomy Atlas, que inclusive eu utilizei esse aplicativo, ele traz todo um atlas de anatomia mesmo, onde a gente pode ver diversos sistemas diferentes, dissecar, explorar os órgãos, então é algo bem interessante para quem está no início das graduações na área da saúde. Pode passar, Flávia. O Mondly App, no caso, é para aprendizado de idiomas, também é bem interessante. É tipo um Duolingo, mas ele é mais interativo. Então, ele traz essa camada de interatividade que faz com que a gente aprenda por repetição e também por imersão. Pode passar. O Snapchat App, né, que ele é utilizado para o ensino de cores, ele é bem interessante também, no caso, como vocês podem ver aí no vídeo. Você mira a câmera do celular
numa certa cor e ele vai lhe dizendo qual é. Então, isso é bem interessante para crianças, embora exista aquela ressalva das telas para as crianças, né? A gente também tem que fazer o contraponto. Pode passar. Alguém quer falar alguma coisa? Abre o microfone. Não, só a Rô que destacou também, porque ela trabalha com simulação realística, né? Sim, sim. E Perfeito. aí ela lembrou bem, né? Muito bem. Ela que coordena essa parte, na verdade, né? Perfeito. Eu quero ouvir Rô falando hoje, viu? Então, aqui a gente tem... Depois, continue, Tá. depois. Aqui a gente tem uma visita virtual à tumba de Tutankhamon, né, que também envolve uma parte muito mais turística, né? E isso também traz um aprendizado histórico, porque quem nunca também estudou, estudei os Incas, por exemplo, na época da escola, e não conseguia entender se eles eram monoteístas, politeístas, a escrita, etc. Tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Peru e visitar Machu Picchu. E aí você vê como era a realidade, que eles esculpiam as pedras, que eles viviam de pecuária e agricultura. E aí você vê a história na prática, é totalmente diferente do que eu estar aqui sentado na minha mesa, lendo um livro e tentando decorar todas aquelas informações. Porque eu não tive uma vivência relacionada a isso. Eu não imergi dentro daquela cultura. Uma vez que eu tenho essa possibilidade, o aprendizado ele se torna muito mais amplo. Pode passar. Pode passar. Eu quero chegar nas reflexões. Vou falar dos dados estatísticos rapidamente, que é só em relação ao mercado mundial. Essas tecnologias que envolvem educação, mas principalmente que utilizam a tecnologia na área da educação, estão em ascensão nos últimos anos e deu um boom, como a gente pode ver aqui nesse gráfico à direita, entre 2019 e 2020, e a gente já sabe o porquê, né? Obviamente, a pandemia trouxe todo esse contexto de recursos na área da educação, recursos tecnológicos na área da educação, que se iniciou, por assim dizer, pelo ensino remoto, mas que a gente sabe que não se limita a isso, muito pelo contrário. Pode passar. E aí eu trago aqui duas reflexões que eu acho que são bem importantes para a gente pensar. A primeira delas, isso aqui eu extraí dessa revisão que eu falei. Os ambientes educacionais proporcionam um enorme avanço tecnológico, tornando assim o processo de aprendizagem ainda maior através da utilização da realidade virtual imersiva. No entanto, para a implantação do mesmo, é necessário romper alguns paradigmas, como o alto custo de internet, o despreparo dos profissionais e a falta de metodologias étnicas. Técnicas, desculpe, étnicas não, técnicas. E aí, eu trago aqui o questionamento. A tecnologia é legal, ela é interessante, ela traz muitos benefícios, mas a gente também tem que lembrar que ela também traz riscos e custos associados. Óbvio, o custo de internet é um custo assim que ele não é tão elevado, porque hoje a internet está popularizada, a maioria das pessoas tem condições de ter um plano de internet em casa. Mas o preparo dos profissionais, essa oportunidade que a gente está tendo hoje, é algo fundamental para garantir o sucesso desse tipo de aplicação. Não adianta que eu tenha empresas investindo em tecnologias para a educação, que tragam esses recursos pedagógicos para a sala de aula, se eu não tenho mestres que saibam utilizá-los da melhor maneira. Uma ferramenta maravilhosa, ela pode ir por água abaixo se ela não for bem utilizada. Então, não adianta eu chegar e jogar uma aplicação para o meu aluno se eu não domino ela, se eu não tenho objetivos bem traçados, se eu não tenho uma simulação bem criada, né? Acho que Rosane pode falar bem sobre isso. Se eu não tenho um contexto bem definido do que eu quero que o aluno aprenda, vai ser complicado. Então, nós profissionais Verdade. precisamos estar nos apropriar desse tipo de conhecimento, porque com isso eu melhoro a qualidade profissional e a metodologia técnica, fazendo com que o aluno extraia o melhor daquela oportunidade. E mais uma reflexão, só para terminar minha fala aqui, para eu não me estender mais, é a seguinte. Pode passar. Em termos de educação, deve-se ter consciência que a realidade virtual não deve ser utilizada indiscriminadamente. Poxa, João Paulo, como assim? É o maravilhoso, a tecnologia, vamos usar em tudo. Não é bem assim. É necessário ter um propósito, planejamento e um objetivo claro por parte dos professores. Isso é muito importante. Quem domina em sala de aula são os professores. Óbvio, a gente tem sala de aula invertida, a gente tem outras metodologias, mas quem vai conduzir o fio da meada, conduzir a construção do conhecimento, somos nós.
Então, nós temos que saber o que os alunos precisam saber, né? Exatamente, Rosane, é simulação pura e aplicada. O que é que eu preciso que os meus alunos saiam da faculdade sabendo? Eles precisam saber isso, eles precisam saber como agir sob pressão, eles precisam saber como se portar diante de um paciente, eles precisam saber executar a manobra XYZ. Então, isso é importante. Esse objetivo tem que estar claro. E dessa forma, a gente vai ter clareza na aprendizagem e esses recursos tecnológicos que podem ser destinados para a educação, eles não perderão a função por si só, porque eles vão ter um objetivo. Então, eu finalizo a minha fala com isso. A tecnologia, ela é maravilhosa, ela é interessante, mas ela precisa ter objetivo e planejamento, principalmente quando a gente vai utilizá-las na área da educação. Tá certo? Pode passar. E aí, ampliando essa discussão, né, que o João iniciou, a gente precisa, de fato, lembrar que é importantíssimo, independente da modelagem curricular que a gente atue, seja aprendizagem baseada em problema, seja aprendizagem baseada em projetos, seja com ensino híbrido, né? Nós temos hoje na universidade várias modelagens curriculares, né? Da tradicional às mais disruptivas. É importante o planejamento pedagógico. Então, o primeiro passo, né, pensar no planejamento e pensar nessa construção dos objetivos claros, que são fundamentais para qualquer processo de aprendizagem, né? Então, a gente precisa definir isso muito bem, para que a gente saiba a direção e o foco que a gente vai determinar, né? Então, quando a gente tem aí os objetivos bem definidos, como o João bem colocou, a gente estabelece o direcionamento, né, dentro do planejamento, para que os estudantes, né, eles compreendam o que é que, enquanto docente, a gente quer deles. O que é que, de fato, a gente quer daquele momento, né, daquele encontro. E a gente também não pode esquecer de um detalhe muito importante, que é a avaliação de desempenho, tá? Porque esse tipo de tecnologia permite que a gente faça o acompanhamento processual da formação desses alunos, do processo de aprendizagem. Mas isso eu só vou conseguir fazer se de fato eu estabeleço os meus objetivos, se eu deixo claro para eles o que é que eu quero que eles façam, e se eu crio aí a rubrica, né, de avaliação com os critérios bem definidos, para que eu saiba onde ele está, aonde ele vai chegar e como é que ele está se desenvolvendo nesse processo, tá? Então, o feedback é muito importante nesse processo de aprendizagem. E aí eu vou pedir para a Flávia passar. Perfeito, Rua. É transparência, né? Então, quanto mais transparência nós tivermos no processo de aprendizagem, melhor, tá? Então, por isso que é tão importante essa definição clara, né, dos objetivos. E a gente sempre parte dos objetivos, né? E a motivação, tá? Então, a gente traz como a possibilidade a criação dos comandos, por exemplo, para a atividade. Então, como é que eu motivo esse aluno no processo de aprendizagem quando eu uso uma tecnologia imersiva? Eu crio desafios, eu proponho situações que eles vão estar ali tentando resolver, tentando solucionar, e que eles consigam, de maneira tangível, tá? Apresentar isso de alguma forma. E aí o interessante é que a cada encontro eu peço uma parte desse produto, né, dessa atividade que eles vão desempenhar, dessa atividade que eles vão desenvolver. Alana, eu não vou pedir nada que eles entreguem pelo CLES, né, ou pelo AVA, a depender da modelagem que a gente esteja utilizando, curricular. Mas como é que eu faço esse processo? Eu posso pedir nem que seja uma apresentação, mas eu tenho que pedir comandos, estabelecer comandos e solicitar essa atividade para que eu consiga, de fato, aferir o desempenho dele, né, desse estudante, como é que ele está, e principalmente identificar ali os pontos que ele precisa melhorar, né? E aí, dentro desse contexto, a gente também traz a parte do desenvolvimento de habilidades. Então, o que é que dentro daquele encontro, dentro daquela atividade, o estudante vai estar desenvolvendo? Então, é legal bater esse papo com os estudantes e deixar claro que, para além da hard skills, né, que é a habilidade técnica, ele ali também vai estar trabalhando as soft skills,
né? Então, ele vai estar trabalhando a comunicação, ele vai estar trabalhando a resiliência, ele vai estar trabalhando a gestão de tempo. Então, eu tenho que trazer também essa clareza, né? Como o Rubem colocou aí, deixar o processo de transparência o mais possível, né? Dentro do processo de aprendizagem. E a integração com a tecnologia, a gente precisa deixar claro para que, de fato, qual é o motivo da utilização. É só colocar o óculos e imergir? Não. É porque ali dentro eu vou identificar características que às vezes eu não identifico na peça, por exemplo, física, ou porque muitas vezes eu não tenho acesso a ela. Né? A gente sabe que dentro do laboratório tem peças que os alunos não podem tocar, manusear. Então, existe essa possibilidade, né? E ele vai estar ali, e aí esse cuidado de, enquanto docente, criar essas atividades para que eles utilizem a tecnologia com esse propósito da investigação, da pesquisa, né? Que eles possam, de fato, utilizar com um objetivo de aprendizagem muito claro e bem definido. E aí pode passar, Flávia. Pensando nisso, a gente traz como proposta um modelo de canvas pedagógico. A gente tem utilizado muito esse modelo no âmbito da formação dos professores, é algo que a gente vê que está dando muito certo, porque, de um modo geral, os professores conseguem visualizar o que é que eu preciso, de fato, deixar claro no planejamento, né? Então, o objetivo de aprendizagem do encontro, né, que a gente sempre estabelece que no mínimo 3, está vinculado a algum objetivo de desenvolvimento sustentável? Né? Será que eu posso fazer vínculo, por exemplo, com o ODS? Porque eu preciso também criar propósitos para aprendizagem, né? E propósitos que vão além da sala de aula. Qual é o objetivo da utilização do recurso? Né? Qual é o objetivo deles imergirem ali no âmbito do metaverso? Deixar claro para ele também quais são os materiais necessários do encontro, qual é o desafio que eles precisam resolver naquele encontro, qual a minha sequência didática, ou seja, o que é que eu vou fazer primeiro, o que é que eu vou fazer depois, né? E é nesse processo que a gente sempre tem o cuidado de chamar o aluno para que a gente entenda como é que ele está vendo também, vivenciando o processo de aprendizagem. Se está bacana para ele, se a gente precisa modificar alguma coisa, se está com dificuldade em algo, né? Então, ter esse diálogo também, sempre no início e no final, essa relação sempre do feedback. As referências bibliográficas também, que não podem faltar, né? Já que a gente está no âmbito de uma universidade. E qual o produto, qual é a atividade que eles vão entregar naquele encontro? Como eu disse, né, não precisa ser nada que se estenda a uma entrega concreta pelo sistema, né, seja Classroom, seja AVA, mas que ele entregue de alguma forma, né, que seja uma apresentação em sala, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre gamificação, que está muito ligado ao que a Alana falou sobre motivação, o que o João também colocou. É um assunto que eu gosto bastante, e como o João também pontuou, nosso cérebro ele funciona muito bem com reforço positivo, quando ele está aprendendo com a motivação ligada àquele aprendizado. Então a gamificação ela está muito ligada a esse aparato da motivação. Eu não sei se todo mundo sabe o que que é, mas gamificação basicamente ela é o processo, né, a técnica da gente aplicar os elementos de jogos em contextos que não necessariamente são relacionados a jogos, como a educação, mas também pode ser negócios, saúde, e ela tem sempre o objetivo de aumentar esse engajamento e essa motivação das pessoas para elas atingirem um determinado objetivo, ou aprenderem novas habilidades, ou resolverem problemas de uma maneira mais eficiente e ao mesmo tempo divertida. Então, na educação, a gamificação vai ser utilizada especificamente para isso, para tornar o processo de aprendizagem mais envolvente, mais interativo e, por consequência, mais eficaz, especialmente para alunos que podem ter alguma dificuldade de se concentrar ou manter, aquele interesse, né, nas atividades pelos meios tradicionais de ensino. E aí, incorporando esses elementos de jogos, que podem ser recompensas, desafios, rankings, os educadores eles podem criar essas experiências de aprendizagem muito mais dinâmicas e muito mais motivadoras. E aí quais são esses propósitos e esses elementos? O primeiro de todos, que a gente sempre pensa quando pensa em gamificação, é o engajamento. Então, incorporando esses elementos, como essas, por exemplo, criar uma narrativa que seja envolvente para um determinado tema, ou desafios que sejam interativos, que sejam emocionantes, que gerem algum sentimento na pessoa.
e tenha uma recompensa. Tudo isso faz a gamificação tornar a aprendizagem mais atraente e interessante para quem está aprendendo. Ao invés de simplesmente a gente receber uma informação de maneira passiva, só sentar e escutar, os alunos eles vão se tornar participantes ativos nesse processo de aprendizagem. E aí isso auxilia na motivação a eles se envolverem mais com o conteúdo e a permanecerem focados nas tarefas educacionais. O segundo aqui é bem parecido, mas é mais focado na aprendizagem ativa e personalizada. Como o João falou, não adianta a gente ter um recurso lá de realidade virtual, onde, eu vou colocar os alunos no laboratório, mas não tem um objetivo definido, não é personalizado para aquela turma daquela universidade. A gamificação, ela é muito poderosa, mas ela precisa ser personalizada para que gere essa aprendizagem ativa. Ela também é muito ligada na resolução de problemas, então a ideia da gamificação é promover essa resolução, com desafios e objetivos que sejam presentes nesses jogos de gamificação, incentivando os alunos a desenvolver as habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico. Eu lembro muito que uma professora minha, logo no início da faculdade, falou uma coisa que ficou na minha cabeça, ela falou: "Vocês não sabem de nada, vocês basicamente têm que ler livros e fazer referência às pessoas que sabem, mas enquanto vocês não tiverem um doutorado, vocês não sabem de nada". E aí depois que eu fiz o mestrado, eu fiquei pensando, isso é muito ruim, porque estimula a pessoa a achar que ela tem que ficar dentro daquela caixinha e só repetir o que já existe. E não estimula nada o pensamento crítico, não ensina as pessoas a buscarem a resposta, elas não precisam decorar uma resposta e não pensarem por elas mesmas. Então a ideia é que as pessoas desenvolvam esse pensamento crítico, sejam desafiados a encontrar soluções criativas para superar um determinado obstáculo que às vezes ela não vai ter decorado na faculdade ou na escola. E aí eles vão conseguir procurar analisar as informações de maneira crítica e tomar essas decisões baseado no que elas se informaram. E aí esse processo também ajuda os alunos a desenvolver essas habilidades cognitivas que são essenciais e que são aplicáveis não apenas na sala de aula, mas também na vida delas, né, no cotidiano e na futura carreira que a pessoa tiver. Eh, a gamificação, ela também ajuda a reforçar o aprendizado, porque ela faz o uso de recompensa e feedback imediato na gamificação. Então isso ajuda os alunos a se orientarem e a consolidarem o que eles aprenderam e a corrigir os erros que eles tiveram também de uma maneira mais eficaz. Então as recompensas como os pontos, ou distintivos, ou avanço de nível, tudo isso incentiva o aluno a continuar progredindo e se esforçar para alcançar um objetivo final, que vai ser o de aprendizagem. Além disso, esse feedback imediato, ele vai fornecer uma orientação sobre o desempenho dele, ajudando ele a identificar as áreas que ele precisa melhorar e aprender com os erros dele de maneira construtiva. É igual um exemplo simples é num jogo, você sabe quando você está jogando um joguinho de Super Mario, quando você pega a moedinha e faz um barulhinho e conta um ponto, você sabe que você fez uma coisa certa. Isso é um exemplo muito básico, tá. Mas quando você pisa num bonequinho errado, faz um barulhinho, a tela fica vermelha por um segundo, você sabe que fez uma coisa errada. E isso é um feedback imediato que fornece uma orientação de como você jogar aquele jogo. E isso na gamificação também é muito importante. A gente tem também a colaboração e a competição, que o João também falou. Então a ideia da gamificação é justamente ter essa competição saudável e a colaboração de todos os participantes. Então ela pode envolver atividades colaborativas em equipe, como desafios de grupo, os projetos coletivos, que vão promover esse trabalho em equipe, gerando uma comunicação melhor, a colaboração entre os alunos e, além disso, a gamificação ela também pode incluir os elementos de competição saudável, como os rankings. Eu estou em segundo lugar, João está em primeiro. E isso vai motivando os alunos a se esforçarem mais e alcançarem o máximo potencial que eles conseguem. Então essa competição amigável pode aumentar o engajamento dos alunos e promover um ambiente de aprendizagem dinâmico e mais, estimulante, né. Então, quais são os elementos chaves que um projeto, um sistema precisa ter para ser gamificado? São esses elementos chaves, eles são componentes que são geralmente incorporados em atividades ou sistemas de gamificação para aumentar o engajamento e a motivação. Então, eles são inspirados pelos elementos que a gente encontra nos jogos e eles podem variar muito dependendo do contexto específico da aplicação. Os mais comuns eu coloquei aqui, que são os níveis, né, os pontos e níveis,
Então ele ajuda a ter uma progressão e através dessa progressão de diferentes níveis ou estágios, é um elemento que ajuda na motivação. Conforme os participantes vão avançando nessa atividade, eles vão enfrentando desafios em níveis mais difíceis e, por consequência, também recebendo recompensas que sejam mais significativas, porque isso vai ajudar na motivação sustentável, para ele não começar e simplesmente parar, porque toda vez ele vai receber a mesma coisa, então não faria muito sentido. Dentro disso, tem os desafios e as recompensas também. Então, esses pontos, esses distintíveis, os níveis, as moedas virtuais, enfim, o que for utilizado, eles vão ser utilizados para reconhecer o progresso de cada participante e incentivar ele a continuar engajado na atividade. E também aqui tem o feedback imediato, que eu falei antes. Então, o feedback imediato sobre o desempenho do participante ou do estudante, ele é muito importante para manter ele informado do que ele está fazendo certo e do que ele está fazendo errado e continuar motivando ele a evoluir. E, por último, mas que é muito importante, precisa ter uma narrativa envolvente, porque a questão da narrativa ela pode transformar completamente um jogo ou um sistema gamificado. Então, se for uma narrativa que não prende a pessoa do início ao fim, ela pode começar muito empolgada e perder essa motivação ao longo do tempo. Ou ela pode começar desanimada, mas se ela for uma narrativa envolvente, ela vai fazer a pessoa evoluindo essa motivação dela. Então, a história ou o contexto da atividade vão fornecer um propósito para os objetivos dos participantes e motivar eles a continuarem envolvidos nessa jornada, né? Existem outros pontos também que eu não trouxe aqui, mas eles são bem variáveis, dependem muito do contexto da gamificação, né. Tem a questão dos objetivos claros, que o João também falou. Então, definir os objetivos claros, de uma gamificação é essencial também para você motivar os participantes a se envolverem naquela atividade específica. Então, com os objetivos em mãos, você consegue fornecer uma personalização, um feedback social, você vai entender o que está faltando, o que está bom, o que precisa melhorar. Então esses são apenas alguns dos elementos chaves da gamificação, e essa combinação específica de elementos, ela vai variando dependendo do contexto e do objetivo de cada uma. Então, vamos para o próximo. E aí como que a gente faz essa implementação de um sistema gamificado? Ela envolve várias etapas que vão ter como objetivo final integrar esses elementos do jogo no contexto específico para aumentar o engajamento. Aí, a primeira etapa, como eu falei, a gente precisa definir os objetivos. Então, antes da gente começar a implementar uma gamificação, o ponto mais importante é estabelecer o que a gente quer atingir com ela. Então, pensando nos resultados que a gente quer alcançar com ela, por exemplo, você pode querer aumentar a participação dos alunos em sala de aula, ou melhorar o desempenho acadêmico, ou promover a colaboração entre os estudantes. Tudo isso são objetivos diferentes e que vão ter ideias e propostas diferentes ali dentro. Então, definir isso claramente vai ajudar a direcionar o nosso esforço e também a medir o sucesso da gamificação ao longo do tempo. Segundo ponto, a gente precisa ter uma compreensão do público-alvo. Então, analisando quem são os participantes, a gente consegue entender as preferências, o que vai motivar eles, o que eles têm de necessidade. Tudo isso é fundamental para criar essa experiência de gamificação que seja envolvente e que gere essa motivação. Então, se a gente está implementando uma gamificação em sala de aula, a gente precisa considerar as diferentes habilidades, diferentes interesses dos alunos para poder adaptar esses elementos de gamificação de acordo com isso. Um terceiro ponto, a gente tem que fazer a identificação dos elementos de gamificação. Como eu falei, existem vários elementos que a gente pode utilizar, e isso inclui as recompensas, os desafios, os rankings, enfim. E, por exemplo, a gente pode oferecer distintivos virtuais aos alunos por completarem tarefas, ou criar desafios que vão incentivar eles a trabalharem juntos para resolver um determinado problema. Então, todos esses elementos, eles têm que ser escolhidos com base nos público-alvo e nos objetivos. Opa, fez um sonzinho. Acho que só Ô Flávia, Oi. inclusive é o que a gente chama de badges, né? Sim. São os badges, então é legal. E às vezes os professores acham que a gente precisa ter de fato uma plataforma, né, específica para a gente poder fazer gamificação, né? Desde que a gente crie atividades que a gente consiga
mapear, receber, né, e ter a possibilidade de emitir o feedback e estabelecer as conquistas a cada nível, né, a gente não precisa, de fato, de uma plataforma específica. É bacana, né, mas eu acho importante também deixar claro que existem outras possibilidades, desde que ele consiga fazer esse acompanhamento, né. Sim, esse inclusive é o próximo tópico, sobre a plataforma ou ferramenta. Não precisa necessariamente ser uma plataforma, pode ser essa ferramenta do badgezinho. Então existem várias coisas que podem ser feitas, várias ferramentas disponíveis, assim, que são simples de usar, e a gente pode utilizar até, um software próprio também, né, a universidade pode criar um software dela, um programa dela, e aí vai depender muito, vai escolher a opção que vai atender melhor as necessidades e a realidade daquele público-alvo em específico. O design da experiência de usuário é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla, porque eu acho que ela é muito importante para o sucesso da gamificação. A gente está criando uma aplicação ou utilizando ela para que seja uma ferramenta, um recurso de aprendizagem. Se você tem um aplicativo, uma aplicação, qualquer coisa que é difícil de entender, aquilo é um bloqueio a mais para a pessoa que está utilizando. O foco dela tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser atraente e tem que gerar a vontade da pessoa utilizar aquilo. E às vezes a gente pensa que não, mas que é um detalhe, que não faz diferença, mas tudo faz diferença. Até a cor do fundo de um aplicativo às vezes faz diferença. Então é um ponto também que tem que ser levado em consideração. E por último, a gente tem a avaliação de resultados. Então, por fim, a gente vai avaliar regularmente os resultados da gamificação em relação ao que a gente fez primeiro, que foi definir os objetivos. Então, isso pode ser feito de inúmeras maneiras, com análise de dados, pode fazer uma pesquisa de satisfação dos participantes, pode ter o feedback qualitativo. Então, com base nessa avaliação, a gente vai fazendo os ajustes conforme é necessário para otimizar os resultados e garantir, né, que a gente continue a alcançar esses objetivos que a gente definiu. Inclusive, só fazendo um adendo, Flávia, essa experiência de você fazer uma avaliação pós-aplicação da metodologia é algo que os meus professores, mesmo aqui da UFRN, eles fazem muito. Quando eles buscam trazer uma nova metodologia, ou fazer até mesmo um TBL, um Kahoot, alguma aula que eles fazem algo, tentam sair um pouco do tradicional, em geral, eles coletam dados depois. E tem diversos professores que todo semestre estão publicando análises, publicando artigos mais simples mesmo, mas fazendo análise do impacto da utilização de metodologias ativas no aprendizado da medicina. Porque a gente sabe que a área da saúde, de modo geral, tem aquele estudo muito cartesiano, laboratório, leitura de artigo, leitura de livro. E a gente sabe que isso não é muito aplicável, né? Hoje mesmo, eu estava conversando com uma professora, ela é pediatra, e a gente estava falando sobre vacinação. E existem, assim, milhões de vacinas que a criança deve tomar, cada uma numa idade, numa faixa etária de vida. E é muito difícil você decorar tudo isso. Você pode ler milhões de vezes, mas é difícil você decorar. Mas quando você tem ali um contexto onde você, por exemplo, trabalha no ambulatório de 0 a 6 meses, você já manja de todas as vacinas que vão ter que ser aplicadas, porque aquilo é o seu dia a dia. Então, se você traz uma coisa mais ativa para a forma de aprendizado, isso contribui drasticamente para a compreensão. Então, coletar dados pós-exposição, nesse sentido, de um novo método, é muito interessante. E, assim, pelo menos as respostas que esses meus professores costumam ter, todas são positivas. Por mais que não seja assim, duplicou o aprendizado. Não, mas é um aprendizado significativo. Então, é bem interessante. Sim. A gamificação, ela como a gente está falando aqui, ela é uma ferramenta que ela é muito poderosa para aumentar essa motivação, esse engajamento, mas ela também tem muitas considerações e alguns desafios que a gente precisa levar em conta quando vai fazer essa implementação. Um dos primeiros e que são mais conhecidos, assim, é o alinhamento com os objetivos educacionais. Então, um dos principais, né, é importante que esses aspectos lúdicos, eles não desviem os participantes do aprendizado central e dos resultados que a gente quer atingir. Então, quando a gente está projetando essa gamificação, a gente tem que garantir que esses elementos de jogo, eles sejam
complementares e sejam para reforçar os conceitos que a gente quer que os participantes aprendam, para que não se misture e vire apenas um jogo, de fato, e que a pessoa não atinja o objetivo final, que naquele caso seria reforçar um aprendizado, por exemplo. Outro ponto importante é da motivação sustentável que eu falei. É um desafio que você consiga manter a motivação dos participantes ao longo do tempo. Embora esses elementos de jogos possam ser inicialmente muito chamativos, eles são cativantes, eles podem perder esse apelo com o tempo. Então é fundamental que a gente consiga projetar uma experiência de gamificação que ofereça desafios variados, que tenham recompensas significativas para manter os participantes engajados nesse longo prazo. Então, além disso, a gamificação com esses resultados, como o João falou, ela precisa ser sempre atualizada e adaptada sempre, com base nesse feedback dos participantes, para garantir que ela se continue relevante e continue eficaz. Precisa existir um equilíbrio entre competição e colaboração, isso é um tópico bastante sensível, porque a competição, ele é um tópico importante para estimular as pessoas, mas ela facilmente, pode se tornar um problema. Quando as pessoas ficam muito competitivas, aquilo se torna uma briga, se torna um fator de estresse e não de motivação. Então encontrar esse equilíbrio certo entre a competição e a colaboração é difícil. Eu lembro até quando eu era criança ainda na escola, a minha escola tinha um quadro, e de cada série eles colocavam 5 pessoas, as 5 melhores notas daquela sala. E aí tinha de todas as salas. E isso na época funcionava muito bem, pelo menos para mim. Eu não sei se as outras pessoas ficavam muito competitivas, mas na minha sala, pelo menos, parecia funcionar bem, porque a gente queria aparecer no quadro, mas não virava uma briga de: "Ah, fulano apareceu e eu não apareci, agora eu tô triste", enfim. Mas eu já vi casos de escolas que fazem separações de turma, entre as turmas acima da média e as turmas abaixo da média. E eu não sei, por exemplo, até onde isso é bom, porque o aluno que está abaixo da média, ele vai continuar desanimado, vai ver a outra turma, que é a turma boa, e aí vira uma competição que eu não acho saudável. Então a gente tem que sempre projetar essa gamificação de uma forma que promova essa competição saudável e a colaboração entre os participantes. Não pode ser uma coisa que eu quero ganhar e eu quero que os meus amigos se ferrem, sabe? É uma coisa bem difícil. Aí a gente tem os desafios da personalização e da diversidade. Então, a personalização ela é essencial para o sucesso, mas ela pode ser o desafio quando você lida com um grupo diversificado de participantes. Então, a gente tem preferências individuais muito diferentes, a gente tem necessidades de aprendizado diferente, tudo isso pode variar, né, entre cada participante, entre cada turma, o que torna muito mais difícil você criar uma experiência de gamificação que vai atender todas as necessidades. Então, a gente tem que considerar maneiras de oferecer opções e flexibilidade dentro desse processo de gamificação, para que a gente consiga acomodar diferentes estilos de aprendizado e preferências dos participantes. E a gente tem a avaliação e o feedback também, que são fundamentais na gamificação, mas eles também podem apresentar desafios, porque é importante a gente desenvolver métricas de avaliação clara, porque, por exemplo, a gente coleta um feedback depois de fazer um jogo com a turma. Todo mundo vai achar legal. "Ah, eu achei legal, achei ótimo, que hoje não teve aula, eu fiquei jogando", sabe. É difícil de você medir se aquilo de fato realmente foi funcional ou se foi só divertido. Então, a gente precisa garantir que esse feedback que a gente está coletando, leve isso em consideração e seja construtivo e útil para a gente orientar o progresso da gamificação. Então pode, às vezes, exigir uso de tecnologias, né, de sistemas que sejam adequados para coletar e analisar os dados do desempenho dos participantes, não só se eles acharam divertido. Então, em resumo, né, embora a gamificação ela tenha muitos benefícios, ela também tem séries de desafios, que se a gente aplicar somente a gamificação de qualquer jeito, vira uma bagunça, assim, sabe, vira só uma aula que eles vão achar super legal, mas que não vai ter muito sentido. Então, a gente precisa considerar cuidadosamente todos esses desafios, todas essas considerações, quando a gente vai criar um sistema gamificado. Eh Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, a gente pode falar bem rápido também para poder falar de dúvidas, outras coisas. De exemplos como seriam ambientes, gamificados, né, utilizando realidade imersiva e criando laboratórios virtuais para algumas áreas. Então na medicina, os alunos, por exemplo, poderiam ser transportados para um ambiente hospitalar virtual, altamente realista,
onde eles poderiam praticar uma variedade de habilidades médicas e tomar decisões clínicas em cenários simulados. Então, por exemplo, os desafios diagnósticos. Os alunos, eles enfrentariam desafios de diagnóstico, onde eles podem analisar vários sintomas, revisar o histórico médico daquele paciente virtual, realizar exame virtual para chegar num diagnóstico preciso final. E aí cada diagnóstico correto que ele fizer, ele é recompensado com pontos, por exemplo. E aí a precisão do diagnóstico a gente consegue avaliar com base em critérios também como o tempo, a resposta que ele deu, a exatidão. Aí tudo isso pode ser gamificado dentro desse laboratório. E aí, por exemplo, também situações de emergência. Os alunos vão participar de uma simulação de emergência, como, uma parada cardíaca, um trauma, enfim. Eles devem tomar decisões que sejam rápidas e que sejam precisas para conseguir estabilizar o paciente. Então a gente consegue atribuir pontuações com base na eficácia das ações que eles tomarem durante essa simulação, como a administração de medicamento, realização de procedimento de reanimação, tudo isso pode ser medido e recompensado de alguma forma. As missões de aprendizado, eu trouxe para falar, que os alunos poderiam ser desafiados com missões que eles têm que completar uma série de tarefas, igual num jogo mesmo, às vezes você compra um passe e você tem que completar várias tarefas para chegar num objetivo final. Então cada missão concluída que ele desbloquear, ele pode, por exemplo, desbloquear um novo caso clínico, que talvez seja mais difícil, ou pode desbloquear uma nova habilidade médica no avatar dele, incentivando os alunos, a continuarem, né, a progredirem, porque senão fica uma coisa também repetitiva, você simplesmente joga ele lá, ele pode ficar cansado, ele vai fazer toda vez a mesma coisa e fica enjoado. E as competições, né, que a gente falou que são importantes, eles podem competir entre si, pode ter um ranking e desafios de desempenho, como quem conseguiu diagnosticar o caso clínico mais rápido, mas ainda assim estando certo, ou quem conseguiu salvar mais pacientes em um determinado período de tempo. Então esses rankings, eles podem ser mantidos para acompanhar esse desempenho dos alunos e incentivarem eles a terem uma competição saudável e uma melhoria, né, contínua. Eu trouxe um A de a oi. Rô levantou a mão. Ah tá, pode falar. Isso que Flávia está falando é bem interessante, que na escola do meu filho, ela acontece assim, então tem 2 aplicativos na escola dele, um é o Matific, que é o aplicativo de matemática em inglês, e o outro é o Raise Kids, que é os livros em inglês, que ele precisa ouvir, ler e responder quiz de 10 perguntas de interpretação de texto. E o interessante é que ambos os aplicativos, eles trabalham isso. É gamificação, por exemplo, o Matific, que só são com jogos. São vários jogos, mas sobre os conteúdos abordados em sala, em formato de jogo. E ele vai ganhando pontuações. E, por exemplo, no Matific, essas pontuações juntam saquinhos de dinheiro e ele vai ganhando dinheiro para trocar por outras coisas. E no Raise Kids é a mesma coisa. Ele vai juntando as estrelas e aquelas estrelas ele tem avatar dentro da nave lá, aquele espacial que ele escolhe, enfim. E aí ele pode criar avatar diferente, com roupas, ir para lugares diferentes, enfim, com o dinheiro que ele vai ganhando. Então é como se fosse a forma da recompensa, e aí a criança vai evoluindo e, quer ou não, estimula, né? Matemática mesmo é muito interessante, porque são diversos jogos diferentes e todos esses 2 aplicativos são formas de deveres de casa. Então, ele tem o dever de casa físico, mas ele também tem o dever de casa fixo no aplicativo. E aí é bem interessante, os professores e os pais recebem, né, esse acompanhamento dele, e os professores também recebem o desempenho, a evolução, quanto que está fazendo, bem interessante. É mais ou menos isso que você está falando. Eu gosto muito de gamificação. Não sei se é porque eu gosto de jogar também, mas eu gosto muito de gamificação, porque eu acho que funciona muito. Faz a pessoa aprender de um jeito muito mais leve. Eu não acho que seja, inclusive, só para criança, né, porque criança, claro, vai gostar muito desse tipo de recompensa, mas até pra gente, se a gente vai adaptar para uma turma de universidade, dá para ser feito, e a gente acha que não, às vezes, mas esses pontos que a gente ganha, às vezes estimula. A própria Nike, eu acho, fez uma vez um aplicativo que você ganhava pontos na Nike por caminhar. Aí ele pegava os passos que você dava, e quantos mais passos você dava, você ganhava pontos, depois podia trocar por alguma coisa, não sei o que era. E aí o povo ficava competindo para ver quem tinha mais pontos, dava para compartilhar com os amigos. É muito interessante. Flávia,
eu lembro que teve um semestre que eu criei o Mille Money, meu sobrenome é Rosane Millet, e eu criei o Mille Money, que era, à medida que eu fazia determinadas perguntas para eles ao longo das aulas e das semanas, quem ganhasse no ranking, por exemplo, chegou no final da primeira unidade, quando eu era do modelo tradicional, quem ganhou o maior número de milemanes ia ganhar meio ponto extra. E assim sucessivamente, 0,25 e 0,2. Então, eles eram recompensados a prestar atenção e responder as perguntas de acordo com o que eu ia abordando durante a aula. Exatamente. Eu trouxe um exemplo de psicologia também, porque como é na minha área, pensei num exemplo que eu achei interessante, que a gente poderia ter um laboratório de virtual de psicologia, gamificado, com realidade imersiva. Então, também poderia ter simulações de casos clínicos, né, para psicologia, os casos clínicos simulados, que poderiam abordar diferentes transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, e aí cada caso clínico ser acompanhado de desafios específicos que que o aluno precisa superar, por exemplo, identificar sintomas, fazer determinado diagnóstico diferencial, desenvolver plano de tratamento, tudo isso dentro dessas simulações e desbloqueando outros casos mais difíceis, enfim. Os jogos de papel, eu lembro de um jogo que a minha professora fez na faculdade, que eu achei interessante, onde os alunos foram convidados a assumir papéis específicos. Então, um aluno era o terapeuta, o outro aluno era o paciente e o outro era o observador. Então, isso tudo em interações, né, de terapia virtual, eles seriam avaliados com base na capacidade deles de desempenhar cada papel que eles estão fazendo ali, demonstrando empatia, habilidade de comunicação, competência clínica, só que isso adaptado com o sistema gamificado. Quando ela fez só uma simulação mesmo na sala de aula, nem ganhava nada, era só fazer. A gente tem o treinamento das habilidades terapêuticas que são parecidos, né, com simulações de caso clínico, então os alunos poderiam praticar várias, habilidades terapêuticas, a escuta ativa, a formulação de perguntas abertas, técnicas de relaxamento, tudo isso nesse ambiente virtual e com um feedback instantâneo, que é fornecido com base nesse desempenho que ele está tendo e ajudando ele a ter um norte, assim, do que ele está fazendo certo, o que ele está fazendo errado e um desafio de resolução de problemas. Então os alunos, eles teriam vários desafios de resolução de problema que exigem a aplicação de teorias psicológicas ou técnicas de intervenção para encontrar uma solução adequada. E aí eles ganham pontos com base na precisão da resposta deles, na eficácia das estratégias, enfim. E eu trouxe mais um de educação física, porque vocês tinham falado que tem professores de educação física, mas a ideia é bem parecida, eu trouxe mais como exemplo, acho que a gente pode falar mais sobre o assunto, ainda mais que hoje a Rosane está aqui. Se vocês quiserem, se tiver alguma dúvida, esse aqui é bem parecido, são só Falar desafios sobre o mesmo. que, Flávia? Sobre o tema da aula, se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa para compartilhar. Assim, eu acho que essa parte de metodologias ativas, ela entrou muito forte, né, na universidade. A Lana tem bastante propriedade para falar sobre isso, até porque, né, ela era do NDD, então ela estava bastante imersa nessa realidade e era, inclusive, uma das propagadoras e defensoras desses métodos novos, entre aspas, né, de ensino, mais métodos mais disruptivos, vamos assim dizer. Então, eu acho assim que se a gente souber usar essas tecnologias, e eu já usei vários jogos, e às vezes não é nem tecnologia, a gente já criou até, como é que eu digo, não foi bem o jogo do tabuleiro, mas já criei até de casazinhas, assim, que eles jogavam os dados e iam andando por cima das casinhas. Então, às vezes, você não precisa da tecnologia em si, né? É apenas a criação, a inovação ali, e tentar realmente adaptar a melhor realidade para que o seu aluno tenha o melhor proveito, porque no começo, assim, a gente quer aplicar tudo em todas as turmas da mesma forma, e o que eu percebi ao longo desses anos é que eu acho que é mais interessante a gente sentir a turma e entender o melhor método para aquela turma, ou o método que se aplica melhor. Por exemplo, simulação, ela vai ser muito boa independente de qual seja a turma, porque é um método eficaz, entendeu? Ela vai funcionar, mas a gente sabe que a gamificação tem que ter cuidado. Qual tipo de jogo eu vou escolher para atender melhor um público da noite que trabalha o dia inteiro, que está cansado?
né? Que é muito jovem ou é mesclado. Eu tenho já um adulto jovem ou é muito jovem. Então, assim, eu percebi que tudo isso é muito bom se a gente souber otimizar para a nossa realidade, sabe? Não dá para copiar e colar. Sim. Hoje eu posso falar assim com um pouco mais de propriedade, porque entre erros e acertos a gente tenta, né? E vai construindo essa história aí acadêmica mais pedagógica e eu entendo assim que é como você trouxe hoje. Se a gente entender de fato o que é o metaverso, qual é o seu potencial, concordo plenamente com vocês. Foco no objetivo. Eu tenho um grupo de simulação que a gente faz as capacitações em simulação realística e eu acompanho o grupo, não é? Eu faço parte do grupo. Então, uma das coisas que a gente mais bate no curso de formação de facilitadores para professores é o quê? Foco no objetivo. Qual é o objetivo da simulação? Né? Qual é o objetivo principal? Quais são os objetivos secundários? Tem soft skills envolvidas? Não tem. Desenhe o cenário. Na simulação a gente chama de cenário. Né? Desenhe o cenário, coloca os objetivos. Se o cenário estiver bem desenhado e tiver pilotado, que é testado previamente, a simulação vai tender a ter sucesso. Então, eu vi muito da simulação no metaverso. Assim, eu vi vocês falando e para mim eu vi assim, sabe, muita semelhança. Talvez isso me encantou, porque a simulação para mim já é algo corriqueiro. E aí eu tipo meio que desmistificou agora na minha cabeça que eu falei, nossa, tem muita coisa que é parecida, vai ficar mais fácil. E até para os próprios professores que hoje já fazem simulação, que a gente já tem uma quantidade até considerável de professores na casa que fazem, eu acho que eles vão ter esse mesmo insight, entendeu? Então, poxa, realmente a gente vai só delinear um pouco melhor para atender ao metaverso, que é essa nova realidade, e aí eu vou conseguir isso de uma forma mais palpável, que tem professores que têm encontrado comigo e têm questionado sobre isso, sabe? Rosane, como vai ser esse negócio? Como é que eu, professor, como é que eu vou fazer isso? Aí ficou me perguntando. A gente vai, eu digo, gente, assistam os módulos que estão sendo ministrados e vocês vão ter, sim, orientação, vão ser treinados previamente, tudo isso. Então, assim, eu acho que a aula de hoje, assim, desmistificou da minha cabeça muita coisa que eu tinha. E, gente, desculpem, é o online, né? Peraí, só um pouquinho. E aí desmistificou, mas ao mesmo tempo me deixou muito feliz, sabe, de ver que não é uma realidade tão distante para a construção pedagogicamente falando, né, do que o que eu imaginei. Claro que é uma realidade um pouco mais distante na hora que a gente for utilizar a tecnologia, porque ela é diferente, realmente. Mas pedagogicamente falando assim, eu fiquei feliz, porque eu acho que com a experiência dos professores, a adesão, eu acredito, vai ser bem boa. Inclusive, só um ponto que eu pensei agora quando você falou. Tudo isso que você falou também é tecnologia. Tudo isso que vocês fazem em sala de aula também é porque a gente tem a gente associa a tecnologia só com as coisas mais novas, mais recentes. Mas, por exemplo, esse jogo que você falou que vocês criaram, mesmo sendo um jogo de tabuleiro, é tecnologia também. Vocês já estão utilizando, isso só vai ser de uma outra forma, usando realidade virtual, por exemplo, mas tudo isso que vocês já fazem já é tecnologia. Obrigada, porque agora eu já não vou falar errado, né? Que é a mesma coisa, quem disse que meus robôs é o boneco, eu digo que boneco vende na Le Biscuit e na ReHap. Eu tenho robô, manequim de média, baixa e alta fidelidade, que são os robôs. Então, você me corrigiu, agora eu vou falar bonito, como você falou. Uma coisa que eu acho interessante também da gente pontuar é que é bem o que Flávia disse, a gente costuma considerar a tecnologia uma coisa que a gente acha avançado. Então, se a gente olhar para trás e pensar assim, 30 anos atrás, um professor trazer um tabuleiro para dentro de sala de aula e propor uma abordagem diferente, para aquela época isso seria o auge. Seria algo que realmente chamaria atenção e que promoveria uma interação e um engajamento maior dos alunos. Então, se a gente pensar, né, vir para os tempos de hoje, para a gente, a alta tecnologia, o auge da tecnologia é um óculos de realidade virtual, são manequins, né, são bonecos de simulação. Então, é porque a gente sempre vai ter o viés do tempo, né?
olhando para o tempo de hoje, o auge da tecnologia é isso. Agora, daqui a 50 anos, provavelmente as pessoas vão olhar e vai dizer, um óculos de realidade virtual dentro de sala de aula, isso é muito ultrapassado. Hoje a moda é XYZ, e aí a gente vai ter cursos e capacitações sobre essa nova tecnologia. É o tempo e o espaço, né? Exatamente. Exatamente. São dois elementos aí que a tecnologia vai se adaptando e sempre às nossas necessidades, né? Sempre as Exatamente. necessidades humanas. Afinal, nós que criamos, né? Isso. Perfeito. Então é isso por hoje. É Por isso, hoje aprendemos ficamos que não por é aqui. boneco. Perdão. Pois Mas, é, Pelo amor não é de Deus, boneco, olha. viu? Deixa eu falar, porque até com o dono ele sabe, ele dá risada. Ele disse que quem falar boneco perto de mim, eu já venho logo. Manequim de baixa fidelidade, João Paulo, você que faz medicina, é aquele parado, estático, aquele que não faz sim, nada, mas que tem ali uma finalidade. com Média certeza. fidelidade é aquele que você interage, por exemplo, um manequim de RCP, uma Sim, punção. Alta fidelidade, que a gente chama, já são os robôs, que realmente ele tem uma fidelização muito maior na resposta, né? E aí entendi. o manequim de alta a gente chama realmente de robô, porque aí já a tecnologia já é maior. Então, nunca mais, estudante de medicina, pelo amor de Deus, me fale de boneco, porque, Rosane, tem boneco na Pode Uni? deixar. Tem, comprado na Le Biscuit, de verdade. Tem sim aquelas bebezinhas que tem 2 fios de cabelo quando a gente era criança, a gente tinha para fazer, botar no chão, trauma. Mas o meu bebê robô, ninguém pega e tira ele para botar ele no chão, não. Que é um manequim de alta fidelidade. Eu disse, professor Júnior, que ele pagou muito caro para ele chamar o robô de boneco, que ele não pode, não. E se ele não pode, ninguém pode. Eu sou a Justíssimo. defensora. Oh, Pois é isso. então, aproveitando a sua presença aqui, faça o nosso encerramento hoje, já deixa o convite aí para o pessoal, porque nós vamos agora para o último encontro do 4º módulo, né, que será amanhã já, né? Não sei quando é que eles vão assistir essa gravação, mas vai ocorrer exatamente no dia 5/4, o segundo encontro, né, às 14 horas do módulo 4. E deixa aí seu recado para os professores, porque já estamos no penúltimo módulo, né? Já vamos aí para o 5º depois de amanhã. Pois é, eu já tenho encaminhado mensagens para eles, pedindo, né, que aqueles que puderem participem. Eu também tenho me esforçado, a Lana sabe, entre tantas coisas que têm acontecido na minha vida pessoal, mas, enfim, eu tenho me esforçado e tenho tentado assistir também virtualmente quando eu não consigo estar presencialmente. Inclusive, amanhã, dia 5, eu peço desculpa, eu vou estar em tutoria em instância, então eu não vou poder, porque aí eu não tenho como ser duas, né, ao mesmo tempo, mas com certeza eu vou assistir, até porque coisas boas virão em resposta daqueles que participarem do curso, né? Então, quem participa do curso, além de ganhar conhecimento e aprender bastante, olhe, a Lana está preparando surpresas interessantes com a Eida. Então, por favor, vocês façam jus da universidade a todo esse investimento, né, toda essa nova tecnologia que realmente é uma novidade para todos nós, mas que eu acredito que nós vamos colher excelentes frutos. Então, eu incentivo a todos que estejam participando, né? Eu sei que agora tem professores à noite que estão aplicando prova, estão em aula, mas os links estão sendo disponibilizados para que todos consigam, de uma forma ou de outra, participar de todo o programa e que a gente consiga extrair o máximo para quando a gente chegar ao fim dele, né, e for lá realmente para o laboratório aprender a manusear o equipamento, isso já seja o ponto auge, mas que a gente tenha todo um embasamento pedagógico e uma fundamentação teórica já consolidada para a gente só executar de uma forma mais excelente, assim podemos dizer. Mas eu agradeço a vocês são show. Eu fiquei hoje babando nessa aula, meu Deus, coisa linda. Depois eu vou assistir ela de novo. Mas vocês são sensacionais, parabéns. Obrigado. E amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Então, até lá, né? Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Tchau, tchau. gente, Não até esqueça amanhã. de preencher os formulários. Tchau, até Tchau. amanhã. Tchau.